Olá, como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências, né? Fiquem à vontade para aproveitar a nossa aula. Peguem já o seu material, peguem seu livro, seu caderno, façam suas anotações e vamos lá. Gente, vocês sabem, né, que nesta semana estamos revendo o conteúdo da semana anterior, né? Então, quem está lembrado do que foi que nós falamos na semana passada? Lembram? Falamos de reprodução humana. Vimos lá os sistemas genitais masculinos e femininos, falamos sobre puberdade, sobre gravidez. Então, tudo que está relacionado à reprodução, nós falamos um pouco. Então, vamos fazer a nossa revisão. Em nosso livro, fica na página 41 e seguiremos até a página 52. Espera aí. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a imagem. Vamos lá? Olha aí, nós falamos sobre os sistemas genitais do homem e da mulher, as mudanças que também ocorrem na puberdade, entender a atuação de hormônios sexuais, né, e do sistema nervoso nessa fase da vida. Gente, vocês estão lembrados do sistema masculino? Quais são os órgãos do sistema genital masculino? Estão lembrados? Vamos lá. Os sistemas, os órgãos do corpo humano, os gametas masculinos são produzidos, vocês sabem onde é que eles são produzidos? Onde? Nos testículos. E vocês estão lembrados quais são os gametas masculinos? São os espermatozoides. E o que é isso? Gameta. São as células reprodutivas, não é? As células reprodutoras. Os espermatozoides são produzidos nos testículos, que ficam dentro de uma bolsa. Essa bolsa é chamada de escroto. Eles também produzem, né, além dos espermatozoides, produzem a testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino. Gente, nós vimos aí nessa imagem o caminho percorrido, né, pelos espermatozoides desde a sua produção, né? O que é que acontece em cada etapa desse percurso? Olha aqui, ele fica no escroto, né? O testículo fica no escroto, que é o saquinho. O testículo produz espermatozoide. Do testículo ele segue, vai para essa capinha aqui, que recebe o nome de epidídimo. Aqui ela recebe algum material, não é? Do epidídimo, ela segue por esse ducto deferente, que é esse canalzinho aqui, né? Ó, parece um tubo, certo? E vai passando por outras estruturas, a glândula seminal, a próstata, a glândula bulboretral, olha aí. Até então, ser expelido pela uretra, olha aí, que fica no pênis. Muito bem. Após sair dos túbulos seminíferos, os espermatozoides, né, é um percurso, né? Nós estamos descrevendo o percurso que acontece com ele, por onde ele passa. Passam para outro tubo, epidídimo, onde ficam armazenados e adquirem a capacidade de movimento. Em seguida, eles chegam aos ductos deferentes e depois ao canal da uretra, pelo qual são liberados. No caminho até a uretra, eles recebem um líquido produzido pelas glândulas seminais e um líquido da próstata ou glândula prostática. Esses líquidos nutrem os espermatozoides e facilitam o seu movimento. O conjunto formado pelos líquidos e pelos espermatozoides é chamado sêmen ou esperma e tem aspecto leitoso. O canal da uretra elimina o esperma e também a urina, é o mesmo canal. Essas ações, no entanto, nunca ocorrem ao mesmo tempo, porque durante a passagem do esperma, um músculo perto da bexiga bloqueia a passagem da urina. Então, vai ser um de cada vez. E como é que esses espermatozoides se movem? Com a ajuda da cauda. Eles não têm o formato de cauda. Se a gente olhar aqui, olha aí na imagem anterior, na página anterior, olha o formato do espermatozoide. A cabeça, o núcleo fica na cabeça e tem uma cauda. Mas, pessoal, nós estamos vendo essa imagem aí grande, mas é minúsculo, né? Essa imagem é minúscula. A gente não consegue enxergar olho nu, somente com um microscópio, não é? Continuando, eles se movimentam com a ajuda da cauda. Essa cauda é muito importante, né, para eles.
Tanto na uretra quanto na vagina, são meios ácidos. A acidez destrói algumas bactérias causadoras de doenças, mas prejudica o movimento dos espermatozoides. Então, uma das funções dos líquidos do esperma é neutralizar a acidez desses meios, para facilitar a vida do espermatozoide, né? Senão o coitadinho não chega lá. O pênis possui tecidos, né, nos corpos cavernosos e no corpo esponjoso, que se enche de sangue quando o homem fica sexualmente excitado. Então, nessa situação, o pênis aumenta e fica rígido. Esse movimento é chamado de ereção. Isso, né, essa situação, né, de pênis rígido e ereto, e, aliás, gente, o pênis aumenta e fica rígido, recebe o nome de ereção. Com o aumento da excitação, pode ocorrer a ejaculação. Então, o que é ejaculação? É quando o esperma é lançado para fora. A ejaculação costuma ser acompanhada de uma sensação de prazer, conhecida como orgasmo. Vocês fazem ideia de quantos espermatozoides são liberados em uma ejaculação? Vejam aí o que está escrito, gente. Olha, em geral, de 50 milhões a 150 milhões de espermatozoides por mililitro de sêmen. Gente, isso é espermatozoide demais, né? E como essa quantidade enorme, né, pode favorecer a ocorrência da fecundação, né? Não é possível, né? Com tantos assim. Mas vamos falar de infertilidade. Já ouviu essa expressão? Infertilidade é quando alguém não consegue gerar o filho, não é? Muitos casais desejam ter filhos, mas não conseguem. É preciso, então, pesquisar a causa. Pode ser que o homem produza espermatozoides em quantidade insuficiente, ou menos de 20 milhões por mililitro. Gente, vocês acreditam nisso? Com menos de 20 milhões por mililitro, isso já é pouco, gente. Ou produza muitos espermatozoides anormais. No caso da mulher, pode haver problemas na produção de hormônios, o que dificulta a ovulação ou a implantação do embrião no útero. Se o problema for a produção insuficiente de esperma, pode-se realizar tratamentos hormonais ou técnicas de reprodução assistida, armazenando espermatozoides e realizando inseminação artificial. Há também técnicas laboratoriais, que injetam espermatozoides diretamente no citoplasma do ovócito. Depois, o embrião, em fase inicial, é transferido para o útero. Olha aí. Alguns casos de infertilidade feminina podem ser tratados com o uso de hormônios. Outras vezes, quando há, por exemplo, uma obstrução na tuba uterina, recorre-se à inseminação fora do corpo, em laboratório, com ovócitos retirados da mulher. Depois, o embrião, com 4 a 8 células, é implantado no útero para que o desenvolvimento se complete. Então, olha aí, ó. Aqui é a técnica de inseminação artificial. Então, eles retiram, né, o ovócito da mulher, depois eles colocam o espermatozoide para fazer justamente a inseminação artificial. Aí, a partir da fecundação, né, já fecundou e ele já se multiplica, né, as células já começam a dobrar de quantidade. Aí, então, é instalado novamente no útero, né, no corpo da mulher, certo? Imagine, vocês acham que isso aqui é fácil, gente? Deve ser não, né? Caríssimo esse procedimento aqui. Muito caro, né? Só faz mesmo quem tiver bastante dinheiro, né? Voltando agora, vamos falar dos órgãos genitais femininos. Nós já falamos dos masculinos, né? Vocês lembram lá das estruturas do sistema masculino? Testículos, é o que mais? Os ductos deferentes e outros lá. Aqueles que produzem as glândulas, lembram? Agora vamos ver os femininos. Além de produzir gametas femininos e hormônios sexuais, é no sistema genital feminino que a nossa vida e o nosso desenvolvimento começam. Por quê? Não é na mulher? Não é a mulher que fica grávida? Então é lá que vai começar a vida, não é? Mas lembrando, gametas femininos, vocês estão lembrados? Eu acabei de perguntar se vocês lembravam aí no sistema masculino. Os gametas são as células reprodutoras. No caso dos homens, né, do masculino, são os espermatozoides. E no caso das mulheres, são os ovócitos, né? Ou óvulos, né? Popularmente chamado de óvulo. Mas vamos seguir. Observe aí o perfil em corte. Útero, que é o lugar onde o bebê se desenvolve, não é? A bexiga urinária, que fica coladinha aí no útero. O ânus e a vagina. Observem aí.
Agora, olhando de outro lado, né? A imagem. Olha aqui, imagina aqui no corpo e aqui a imagem ampliada. Vem aí o canal vaginal, o útero, e olha aqui, ó, uma perninha para um lado, outra perninha para outro. E aqui são as tubas uterinas, né? São duas tubas uterinas. E essas duas esponjas que ficam aqui no final da tuba uterina são os ovários. Então, é aqui que é produzida a célula reprodutora feminina, né? O gameta feminino, o ovócito. É produzido por aqui e chega até a tuba. É aqui nas tubas, né? Ou em uma ou em outra, né? Que vai acontecer a fecundação. Mas vamos lá. Nos ovários são produzidas células reprodutivas femininas, que são conhecidas como óvulos popularmente, né? Mas, como ela está no estágio anterior ao do óvulo, é chamada de ovócito secundário. Para simplificar, podemos chamar esse estágio de ovócito 2 ou simplesmente ovócito. O útero se comunica com o exterior do corpo pela vagina, que é o tubo musculoso, onde passa o bebê, né, onde sai na hora do parto. No ato sexual, o pênis penetra a vagina. Se houver ejaculação, os espermatozoides entram no útero e se deslocam em direção às tubas uterinas, foi o que nós acabamos de falar aqui. O ovário produz o ovócito, aí ele fica por aqui. Então, ele só produz um, né, gente? E a cada ciclo menstrual, né, vai ser mais ou menos um mês, né? 28 dias, por aí. Ele produz o ovócito. Aí, digamos que houve a relação sexual lá, né, e a ejaculação. Então, foi despejado aqui milhões e milhões e milhões, né, de espermatozoides, que foi o que a gente viu anteriormente, né? A quantidade é imensa. Aí eles saem tudo desesperadinhos aqui, mexendo com a caudinha deles, se movendo contra tudo, contra todos, até atingir o ovócito. Ao chegar no ovócito, alguém tem que fecundar esse ovócito. Então, quando ele consegue fecundar, aí acabou a carreira, né? Ninguém corre mais. Mas, continuando aqui, vendo só a parte externa, né, da vagina, né, as aberturas da uretra e da vagina são protegidas por dobras da pele, os lábios maiores, os lábios menores, né, eles formam o órgão genital externo, que é a parte visível do sistema genital feminino, que é também chamada de pudendo feminino. Também vimos aí o clitóris, né, e o ímen. Gente, vamos lá. Falar de ciclo menstrual. Olha aí, a partir da puberdade, em média, uma vez por mês, um dos ovários libera um ovócito secundário na tuba uterina. Esse fenômeno é conhecido como ovulação. E todo mês o endométrio, que é a membrana que forra o útero, cresce e se prepara para abrigar e nutrir o embrião. Então, o que é que acontece na fecundação? Se acontecer a fecundação, o zigoto, que vai ser a partir da fecundação, ele é chamado de zigoto, a célula ovo. Ele se divide em várias vezes, passando a ser chamado de embrião e se aloja no endométrio. O endométrio fica no útero, não é? Que é o revestimento do útero. Então, se acontecer a fecundação, ele vai se alojar no útero. Se não acontecer a fecundação, o que é que vai acontecer? Parte do endométrio, que é composta de células de sangue, é eliminada pela vagina. Então, acontece a menstruação. Então, se fecundou, aí vai o embrião ser fixo no útero. Ah, não fecundou, então ele vai se descamar, ela vai se desfazer, essa camada do útero vai ser desfeita e o ovócito também vai junto. Então, vai acontecer a menstruação. Esse conjunto de acontecimentos é chamado de ciclo menstrual e se repete, né, de 28 a 30 dias, enquanto não houver fecundação. Vamos lá, nós já vimos aí a produção, aqui ainda está no período de menstruação. Vamos lá, vamos seguir. Aqui é a produção, né, no ovário. Vamos lá, vamos falar da gravidez. A partir do momento, né, que acontece a fecundação dos gametas, né, masculino e feminino, então acontece a gravidez, né? Depois de centenas de milhões de espermatozoides lançados na vagina, né, em uma relação sexual,
somente algumas centenas costumam chegar à região em que pode ocorrer a fecundação. Vocês lembram que nós já falamos, né? Olha aqui. Aqui é o ovário, ele produz o ovócito. Aí vem, joga o ovócito para cá. Vocês estão conseguindo enxergar aí nessa imagem? A fecundação, olha só, essas caudinhas é justamente os espermatozoides, né? São eles tentando penetrar o ovócito. Aí, no momento que ele já consegue entrar, os outros param imediatamente. Então, já fecundou. Olha aqui, 30 horas ele começa a dividir em duas células, e aí vai passando os dias, e essas células vão só aumentando a sua quantidade. 5 ou 6 dias, o embrião implanta-se no útero, que é a nidação. Então, ele é produzido nas tubas, mas ele se move, ele não fica nas tubas, né? O bebê não vai ser gerado aqui nas tubas, ele vai ser gerado no útero, certo? Olha aqui uma imagem de microscópio. Olha os espermatozoides todos em volta do ovócito. Eles produzem, né? Os espermatozoides produzem enzimas que abrem caminho entre as células e a camada de proteína que envolve o ovócito. Então, furam a sua membrana celular. Então, como é que eles vão penetrar nesse ovócito? Eles furam. Assim que o primeiro espermatozoide entra no ovócito, são produzidas substâncias que impedem a entrada de outros espermatozoides. Por isso, geralmente, apenas um espermatozoide se une ao ovócito, né, para formar o zigoto. Vamos continuar. E o que é que muda no corpo da mulher, não é? Para ela descobrir que está grávida, para fazer um exame e ser detectado lá no exame que ela está grávida. Vamos lá. Quando acontece a gravidez, inicia-se a produção do hormônio HCG, que interrompe o ciclo menstrual. Esse hormônio, né, interrompe o ciclo menstrual. A detecção do hormônio na urina ou no sangue serve para indicar a gravidez. A não ocorrência de menstruação pode indicar gravidez, mas também não pode ter pode ser outras causas. No caso, é que não dá para se basear apenas na menstruação, né? Ah, porque atrasou, porque eu não estou menstruada, então certeza que eu já estou grávida. É para desconfiar? Claro que sim, né? Mas não significa que de certeza que vai ser. Quem vai afirmar vai ser a presença do HCG. Então, vai ser o exame que vai confirmar essa história. Ah, se der negativo, então pode ser algum outro problema, não é? De hormônio ou algum problema, outro problema físico. Gente, o embrião se desenvolve dentro de uma bolsa de água, né? Ou amnion, que confere certa proteção contra choques mecânicos quando a mãe se movimenta, né? Então, o bebezinho fica protegidinho lá dentro do líquido. Além disso, também, logo nas primeiras semanas de gravidez, forma-se a placenta. E o que é isso, placenta? O que é que faz a placenta? É através da placenta que os nutrientes e o gás oxigênio passam do sangue da mãe para o sangue do embrião, enquanto o gás carbônico e outros resíduos seguem o caminho inverso. Então, ela faz a troca, né? Tanto de gases quanto de nutrientes. O sangue do embrião é levado para a placenta pelo cordão umbilical. A placenta também produz hormônios que mantêm o útero em condições adequadas ao desenvolvimento do embrião. Nas imagens a seguir, nós vimos aí o desenvolvimento de um embrião. Olha aí o feto com 8 semanas. Olha o cordão umbilical e a placenta. Com 11 semanas, ele já vai crescendo. 3 meses, 5 meses. Aqui, 6 meses, né? Aqui já é imagem de ultrassom, não é? E aqui na fase final da gestação, né? Já no final da gravidez. O bebê já está perfeito, né? Essa imagem também é através de ultrassom. E o parto? Olha aí as imagens do parto. A gravidez dura de 38 a 40 semanas, né? A partir do primeiro dia da menstruação, da última menstruação. Olha aí, a placenta é eliminada pelo corpo da mãe e o cordão umbilical deve ser cortado. Vamos lá, o bebê está prontinho aqui para nascer. Olha aí a forma que ele fica, né, de cabeça para baixo aí, até chegar o momento de nascer. Olha aí, cordão umbilical e aqui já está o guri. Nasceu. Muito bem. Gente, a gravidez
é uma coisa bem natural, né? Uma coisa que está aí para os seres humanos. E para outros animais também, né? Mas vamos falar de seres humanos. É uma coisa natural. Mas ele exige cuidados, né? Não dá para fazer de tudo. Apesar de que não é doença, né? Não é doença, mas exige cuidados. Então, durante a gravidez, é essencial que a mulher vá periodicamente ao médico para verificar se a gravidez está se desenvolvendo normalmente e se o próprio organismo está saudável e em equilíbrio. Também existe um conjunto de exames, né? Que são chamados de pré-natal. Os médicos, né, solicita um conjunto bem extenso, uma lista extensa de exames. E são todos necessários, né? São muito importantes para saber tanto se o bebê está bem, quanto se a mãe está bem. Então, até porque se tiver algum problema, né, ele pode estar corrigindo, né? A mãe está com anemia, aí vai tomar as vitaminas, aí vai melhorar. Seja lá o problema que for, ele pode descobrir antes do bebê nascer, não é? O exame de ultrassom, por exemplo, ele permite visualizar o feto dentro da barriga. Então, vocês viram na imagem anterior, né? Essa daqui, ó, dá para ver até o rostinho, olha só, gente. Que coisa moderna, não é? Olha aí, ó, bebê. Aí dá para ver o rostinho dele perfeito, bem diferente daquelas imagens antigas, que a gente não entende nada. Ó, essa daqui é bem mais complicada, essa imagem. Aqui a gente percebe que é um bebê, mas tem umas imagens que a gente olha e não entende nada. Mas o médico já sabe como é. É importante manter uma alimentação balanceada. É importante também não fumar, nem consumir bebidas alcoólicas, né, outras drogas, principalmente, né, nesse período, que o fumo diminui a quantidade de oxigênio disponível para o feto, além de aumentar o risco de aborto espontâneo. Vamos lá, outras doenças, algumas doenças provocadas por vírus, como rubéola e a zika, ou por protozoários, como a toxoplasmose, pode prejudicar o embrião. Então, se a gestante contrair alguma dessas doenças, deve comunicar imediatamente ao seu médico. A mulher que pretende engravidar também deve realizar uma série de exames e se informar sobre as vacinas que deve ou não tomar. E o parto? Tem dois tipos de parto, né? O normal e o cesariano. O cesáreo, parto cesáreo. Você nasceu de que parto? Foi normal? Sua mãe teve você de parto normal ou parto cesáreo? Então, em algumas situações, o parto natural torna-se perigoso para a mãe ou para o feto. É comum, então, que o médico opte pela cesariana, que é a operação de parto que consiste em fazer um corte no abdômen da mãe, pelo qual o bebê é retirado. Às vezes acontece, né, esses problemas. Gente, sobre microcefalia, ó, infecções virais e microcefalia, vocês façam a leitura desse texto, que é bem interessante, viu? É importante para vocês, da página 53. E agora vamos para a nossa atividade? Na nossa atividade, que é a questão 3, observe a figura e responda as questões. Essa figura nós temos no nosso livro também, né? Nas páginas anteriores. E está aí na atividade. Tentem entender o que está sendo representado aqui. Letra A, observe que tem um período aí, o que é que está acontecendo aqui. Aí sobe, depois desce. Observe aqui a sequência, olha aí, das tubas uterinas, né? E útero, sistema feminino. Observe o que está acontecendo aqui. Está tendo sangramento. Observe aqui as tubas. Olha aqui os ovários. Tem alguma coisinha aqui. Aqui no B, já saiu, olha, já saiu o ovócito, já saiu do ovário, já está aqui. E voltou para aqui de novo. Isso significa o quê? Observe que aqui tem sangramento, aqui não tem. Então, vamos entender. Que estrutura do útero está representada pela letra A? Aqui. Lembram daquela membrana que recobre o útero? Que estrutura é essa? Qual é o nome dela? Endométrio. Muito bem, endométrio. Isso aqui é o endométrio. Aí a letra B, o que está acontecendo, né, com essa estrutura entre os dias 1 e 4 do ciclo menstrual e como se chama esse fenômeno? Então, o que está acontecendo com essa estrutura? Vamos lá. Ó, de 1 a 4, não é? De 1 a 4. Olha aqui, gente, o que é que está acontecendo?
ele está sendo eliminado, né? Parte do endométrio. Olha aqui, ó, não está tendo sangramento no início? Então, é o endométrio que vai se descamando, né? Ele é formado por células de sangue, não é? Então, vamos lá. O que está acontecendo e como se chama esse fenômeno. Então, o endométrio está sendo parcialmente eliminado e esse fenômeno é a menstruação. A letra C, o que é o ponto preto indicado pela letra B e o que acontece com ele por volta do 14º dia do ciclo. Esse pontinho preto aqui é o quê? Repare que ele está aqui no ovário, depois ele já está na tuba, depois está no ovário de novo. Então, vai ser o quê, gente? O ovócito, não é? Isso mesmo, aquele está sendo produzido, aquele foi levado para tuba uterina. Se houver fecundação, ocorre a gravidez. Se não houver, o que é que acontece? Ele vai ser expelido, né? Junto com meu Deus, o endométrio. Então, vamos lá. O ovócito secundário, a resposta da letra B, não é? Ou da letra C. O ovócito secundário. O que acontece com ele? Olha aí, é a ovulação. Então, por volta do 14º dia, ele passa do ovário para a tuba uterina. Então, ele se desloca. E a letra D, ocorreu gravidez no ciclo representado pela figura? E justifique sua resposta. Ocorreu gravidez aqui? Não, não é? Porque ocorreu aqui a menstruação, ó. Então, se tivesse ocorrido a gravidez, não teria menstruação, não é? Ele teria sido fecundado e viria para aqui, para o útero, não é? Então, não ocorreu gravidez, porque no final do ciclo há uma nova menstruação, certo? Gente, as outras questões, né? Vocês farão aí, boa sorte, respondam, tire a dúvida com o professor da turma, tá bom? E já já a gente se encontra na nossa segunda aula. Então, tchauzinho.